Pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho aqui comigo o Bruno Fegelson, que é CEO da Sem Processo. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, Eduardo? Um prazer aí estar com você. Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom, vamos lá. Bruno, eu sei que além da Sem Processo, você também é super envolvido aí no ecossistema e vai nos contar mais. Talvez vários dos que estão assistindo já conhecem também o Bruno. O tema que a gente vai trocar ideias aqui hoje com o Bruno é sobre ODR, né, Online Dispute Resolution, especialmente estou curioso para ouvir do Bruno a opinião dele com relação aos impactos, né, do coronavírus com esse tema. Então, antes da gente ir para o tema, eu queria, como sempre, Bruno, pedir para você contar um pouquinho sobre o teu histórico com o jurídico, com o ecossistema em si e sobre a Sem Processo. Pô, legal, Eduardo. Primeiro, parabenizar aí o evento super bacana, cara, super entusiasmado aí com os resultados. A B2B Tech é super legal esse movimento, acho que é uma dor real que vocês atacam no mercado, e a gente vê isso, né, os departamentos jurídicos cada vez mais Lotechs e outras empresas sendo criadas, e o desafio sempre de conseguir encontrar uma solução, então parabenizar aí pelo evento super bem organizado aí, super bacana. Eu sou advogado, né? Me formei em direito, abri um escritório em 2010, que inclusive se mantém até hoje, muito super entusiasmado também com esse momento. O Lima Feilson, que é o nosso escritório, está indo muito bem nesse momento. A gente está conseguindo implementar muita coisa nesse momento de corona, e a gente imagina que muita coisa vai se perdurar pós-corona. E em 2016 eu fundei o Sem Processo, que basicamente é uma plataforma de acordos. Quando a gente fundou, eu desconheci, inclusive, o termo ODR como categoria. A palavra Lotech, Legal Tech, sequer existia. Legal Tech até existia, Lotech a gente acabou criando. E aí comecei a peregrinar aí pelo ambiente jurídico, tentando estimular que as pessoas fizessem acordos, que usassem mais tecnologia. Em 2017, eu comecei com um grupo no WhatsApp, e esse grupo acabou virando a B2L, que hoje é um ecossistema muito forte, que também está apoiando o evento, eu fico muito feliz. A B2L hoje ela reúne mais de 200 empresas, 200 Lotechs. Além disso, vários escritórios, os maiores escritórios do Brasil estão com a B2L, é muito legal, advogados. Em 2018 eu fundei a Future Law, que é uma EdTech, né, uma Lotech EdTech, então que a gente prepara os profissionais do direito para a realidade 4.0. Também nos digitalizamos aí nesse período corona, estamos com o curso Advocacia 4.0 também, quem tiver interesse em conhecer, e tenho investido em muitas empresas, então estou no board ou como chairman na Logile, que é uma plataforma de metodologia ágil para advogados, que também está num momento muito intenso, na Dados Legais, que é uma solução de compliance de dados, na Cláusula Certa. Então, tenho participado bem ativamente no ecossistema, seja como investidor, como empreendedor, e a gente está vivendo um momento que a gente vem traçando há muitos anos, né? Infelizmente, vem em decorrência de uma crise de saúde econômica, mas é a realidade que está se impondo, é uma realidade tecnológica, e então muito do que a gente supôs, inclusive, que ia demorar o movimento, ele está sendo acelerado em termos de necessidade que a realidade impõe, né? Bom, então para a gente entrar no tema, né, ODR, esses dias até teve mais palestrante aqui que também comentou sobre esse tema. Então, comenta um pouco para a gente, tanto de ODR, mas também como que está o cenário brasileiro hoje, por que o ODR passa a ser tão importante, especialmente com o que está acontecendo? Legal, Eduardo. Cara, tem algumas questões, né? E é engraçado que esse movimento que eu tenho de ecossistema virou uma peregrinação. Então, assim, eu principalmente no ano de 2017, 2018, cara, eu rodei o Brasil, então, pô, fiz muitos amigos. E é legal que agora eu tô voltando. Eu tinha parado um pouco porque tava virando uma vida insana. Então, tinha dia que eu acordava numa cidade, ia dormir em outra, passava em outra. Assim, chegou um ponto que eu falei, cara, eu vou segurar. Então, até para poder tocar os negócios, né? É um super desafio você conseguir tocar. E o que eu tenho ficado feliz hoje é que com esses eventos online, eu tô conseguindo. Hoje eu tô gravando aqui, tem 2 lives, então tá me oportunizando a voltar, fazer um trabalho que eu gosto muito, que é a evangelização de ecossistema, de uma forma mais confortável aqui, menos intensa, com menos avião. É,
Então, algumas das coisas, e até imagino que algumas das pessoas que estejam vendo já viram, ou eventualmente uma palestra minha, ou de alguma outra pessoa da B2L, e tem alguns temas que são comuns, mas é muito legal também ver muita gente que está entrando nesse momento, talvez pessoas que talvez desconheciam esse ecossistema e que estão vindo. Então, com o mercado, algumas questões. Então, vou falar de dados, quem já ouviu isso algumas vezes, peço desculpas, mas sempre tem entrantes. Primeiro que a gente está no país do mundo que tem o maior número de advogados. A gente tem 1.500.000 advogados, a gente tem o maior número de faculdades de direito do mundo. Se você somar todas as faculdades, se você somar China, Europa, Estados Unidos, todos os países do mundo, você não chega no número de faculdades que existem no Brasil. A gente tem 1.500 faculdades de direito, todas elas sendo muito desafiadas agora com o ensino à distância e com a crise também, então a gente não sabe como vai ser o resultado disso. Nos Estados Unidos, por exemplo, você via a procura por cursos de direito já caindo, mesmo antes desse cenário, e no Brasil um número gigantesco. Então, a gente tem a maior população, a maior proporção de advogados do mundo, a gente por ano forma o número de advogados que existem na França, e isso num país com muita litigiosidade. Então, diferente de outros países que têm tradições mais de negociar, buscar acordo. Tem um seriado que agora já está até ficando velho, que é o Suits, né? Mas todo mundo, mesmo quem é advogado, quem não é, gosta lá do Harvey Specter. O cara resolve tudo, em um episódio ele negocia um monte de acordo, e não é a realidade do Brasil. O Brasil é um país que a gente aprende na faculdade que o bonito do advogado é brigar, é litigiosidade. Então, isso faz com que o Brasil tenha o maior número de processos judiciais do mundo. Todo ano entram 30 milhões de processos judiciais na justiça brasileira. A gente tem um estoque de 80 milhões de processos e a gente gasta o equivalente a 2% do nosso PIB com o judiciário. Então, isso antes de coronavírus, a gente já falava isso, já era um aspecto muito crítico. Então, o judiciário ele já não dava conta, né? A gente está olhando agora para um cenário de, infelizmente, colapso da saúde em decorrência disso, mas a verdade é que o nosso judiciário, em certa forma, ele já estava colapsado. Então, você tinha muita demora na prestação dos serviços jurisdicionais, só que a verdade é que as pessoas vivem e vão seguindo da melhor forma mesmo com isso. E aí, a gente vem ter esse cenário, né? Eu tenho falado que o que a gente está vivendo é um Black Swan, né? É um cisne negro, assim, é um evento que não havia previsibilidade, não havia como a gente se preparar. É até interessante, né? Porque na B2B Tech, a gente como sem processo, todo mundo que é de startup, a gente vive num ambiente de incerteza, né? E o mundo inteiro está inserido agora nesse ambiente de incerteza. O mundo inteiro virou uma grande startup. A gente vai ter que achar um novo modelo de negócios, de economia, e está todo mundo nessa, e pessoas que não estavam tão acostumadas, então modelos estruturados, e muito se falava, né? Então eu tenho visto, eu acho que a gente está vivendo três coisas. Então a gente tem em algum nível uma gripe espanhola, em algum nível uma crise de 29 e o apogeu, o ápice da revolução 4.0, que é essa revolução da informação, a tecnologia. Então você vê como todas as tecnologias emergentes, elas cresceram, vão crescer cada vez mais, e eu tenho certeza que independente de quanto tempo demore isso, o caminho do futuro já estava traçado, e basicamente o que essa crise fez foi acelerar. E aí, quando a gente olha isso para o nosso universo jurídico, você tem vários desafios, tanto do ponto de vista da iniciativa privada, porque o advogado ele é o último bicho da cadeia tecnológica, também cansei de repetir isso pelo Brasil. O advogado é aquele cara que usa abotoadura, fala latim, e agora ninguém está podendo mais usar, né, porque está todo mundo em suas casas. Então a gente já teve casos aí de desembargador aparecendo em sessão sem camisa, discussão se os ministros do Supremo têm que usar capa dentro de casa e a liturgia. Então parecem debates secundários, mas você não vê nenhuma outra profissão alguém debatendo qual é a vestuária que a gente tem que usar na realidade 4.0 das nossas casas. Mas fato é que é um cenário muito conservador. Então, quando a gente olha, por exemplo, trabalho home office, que isso era muito comum em outras indústrias, principalmente em tecnologia, a capacidade de lidar com a tecnologia era uma coisa muito inserida em algumas indústrias, em algumas áreas, em alguns setores. No universo jurídico era um desafio. Então a gente vem desde 2016 com Sem Processo, com a B2L 2017, tentando evangelizar. Mas o que eu vi? A gente teve um grupo muito forte de early adopters, então eu senti isso muito no Sem Processo e depois se expandiu. Em outros usos de tecnologia, você tinha muita gente projetando isso para um futuro que viria, então era muito comum, eu sentei com muita mesa para conversar com sócio de escritório, sócia de escritório, o pessoal me falava, Bruno, eu vou me aposentar até que esse mundo tecnológico que você projeta aconteça. E ele chegou de maneira mais inesperada e impossível. Então, na iniciativa privada,
privado isso acontece. Quando a gente projeta para o universo público, é mais complexo ainda. Então a gente está tá diante aí da resolução do CNJ, reabrindo aí os prazos online, porque realmente a situação hoje é de uma incerteza de quando a gente vai ter uma abertura. Então a gente vai ter que encontrar. E o que é mais crítico para o judiciário? Que é justamente o momento em que a sociedade mais exige do judiciário. Porque como a gente está tendo situações antes impensadas, muitas delas vão redundar em conflitos. Então a gente está vendo isso na área trabalhista, a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, em 2, 3 semanas, 22 milhões de pedidos de auxílio-desemprego. No Brasil, a gente vai ter uma das maiores crises. A justiça trabalhista no Brasil hoje é gigantesca. O Brasil, algumas pessoas dão conta que um determinado banco no Brasil tem mais ação trabalhista que os Estados Unidos inteiro. Então, como é que vai ser essa questão da justiça trabalhista? A gente tem a imobiliária, a gente está passando por um período em que, cara, renegociações de contratos, de crédito, a gente tem uma decisão, por exemplo, que saiu agora suspendendo pagamento de consignado. Então, cara, imagina quantas ações envolvendo todos os setores. Então, a gente vai ter um ambiente em que o judiciário, de alguma forma, vai ser muito demandado, e o que a gente e o risco é o grande colapso, né? Então, eu acho que é um serviço público também essencial, cara. Quando você fala de justiça, você está falando um dos princípios basilares aí de todos nós, né? Da dignidade da pessoa humana, e eu tenho um receio muito grande do colapso. E aí, qual que é a forma, né? A gente não tem como criar tribunal de campanha para atender as demandas de todo mundo. A gente tem uma oportunidade muito grande hoje, que são as resoluções alternativas de conflito. Então, você já tem isso sendo debatido há muitos anos no Brasil, isso é histórico, né? Então, o ser humano, muitas vezes, ele resolve seus conflitos de maneira alternativa, isso vem ganhando uma intensidade no Brasil. Então, o novo Código de Processo Civil, que agora já nem tão novo já veio com esse parâmetro. Eu vejo esse movimento, as gerações mais novas, e como é que a gente faz isso no ambiente online? É através das Online Dispute Resolution, que são as plataformas que são meios para que se viabilize isso. E o Sem Processo está inserido nesse contexto. Lá na B2L existem outras empresas, existem iniciativas públicas, então você tem, por exemplo, consumidor.gov, da Secretaria de Consumidor, da Senacom, e tudo isso vai crescer muito. A gente aqui no Sem Processo, a gente teve um aumento absurdo de demanda, porque o que os advogados estão vendo hoje? Primeiro, que eles estão nessa imprevisibilidade de quanto vão receber, então o acordo vira uma boa alternativa, e o timing, porque justiça lenta muitas vezes não é justiça, em um ambiente tão crítico como esse. Então o caminho das online da ODR é um caminho sem volta, que está ganhando muito, muito impulso. A gente tem o professor Richard Susskind, né, que é uma das maiores autoridades que fala sobre direito e tecnologia há anos no mundo, lá no Reino Unido, e ele lançou um livro recentemente sobre ODR, e ele vem fazendo lives, eventos, e é muito claro de que a gente entrou no ambiente da justiça virtual. Então, tanto do ponto de vista da prestação do judiciário, como também, certamente, através das alternativas entre advogados e por aí vai. Legal. E falando especificamente da sua visão de como as empresas, né, os departamentos jurídicos da empresa têm encarado essa questão de resolução de disputas e tudo mais, especialmente de ODR, né? Como que você tem visto o histórico da adoção disso pré-coronavírus? Se você fosse montar assim, uma linha do tempo na sua cabeça. Legal. É engraçado, porque em 2016, que foi quando a gente lançou, eu, inclusive, a primeira abordagem que eu fazia, eu adicionava as pessoas no LinkedIn. E aí, para explicar um pouco rapidamente como funciona o Sem Processo, a gente tem basicamente 2 módulos. O primeiro módulo é um módulo aberto para qualquer advogado no Brasil. Qualquer advogado no Brasil pode ir lá no Sem Processo, se cadastra gratuitamente e insere uma petição contra qualquer empresa. Então, suponha você, Eduardo, você teve um problema com uma empresa de telefonia, você me procura e fala, poxa, Bruno, será que você consegue resolver? O que eu faria tradicionalmente? Eu prepararia uma petição e distribuiria na justiça. O que é a proposta do Sem Processo? Em vez de eu ir na justiça, por que eu não insiro na plataforma do Sem Processo e o Sem Processo chama essa empresa para tentar negociar? Foi assim que a gente nasceu e assim que foi a primeira ideia, o MVP. Inclusive, eu nem tinha ideia de criar uma empresa de tecnologia. Eu fui resolver um problema do Cadu, que era um amigo, e, na verdade, no momento que eu resolvi, a gente resolveu expandir isso com base tecnológica.
E aí, ao longo da jornada, a gente entendeu que, além da gente ajudar os advogados a procurarem as empresas, a gente também deveria ajudar as empresas a procurarem os advogados, o que foi o modelo que, nos últimos anos, cresceu absurdamente e é o que sustenta hoje o Sem Processo. Então, são empresas que têm um passivo, inserem seus casos e a gente busca os advogados para negociarem com essas empresas através da plataforma. Então, vocês são tipo um marketplace de ligar a empresa com o advogado. Exatamente, exatamente. O nosso grande core aí é a conexão para o lado da empresa. A gente tem uma perspectiva de size, então a gente organiza as informações, dashboard, o típico serviço que você pode oferecer para quem tem muito volume. Então a gente consegue dar informação, insights, entender o economômetro. Então tem uma série de soluções para a empresa e para o lado do advogado é a conexão. Então a gente em última análise, um WhatsApp entre advogados, e poderia assim se determinar. E aí, quando a gente lançou em 2016, a gente nunca fez muita propaganda, eu indiquei nos grupos de WhatsApp de amigos e isso começou a funcionar. As pessoas começaram a botar casos envolvendo qualquer empresa. Então, eu imaginava que isso ia ficar concentrado num Pareto, e até hoje eu não descobri o que é o Pareto do Sem Processo. O que são os 20% que representam 80% das ações, porque é infinito. E aí, na medida que você vai vendo que o Brasil é um país continental, então, assim, o advogado do Mato Grosso, ele procura o Sem Processo para uma empresa muitas vezes regional, de luz, de lá, que a gente não conhecia. Então, isso me obrigou, no D0, a começar a me conectar com todos os departamentos jurídicos que eu podia e que eram provocados pela plataforma. Posteriormente, a gente criou áreas para isso, então até hoje a gente tem um time muito legal que é quase um hunter de empresa e um time que é hunter de advogado, porque por mais que cresça, eu estou te falando, a gente tem 1.500.000 advogados, então por mais que insiram-se casos, é um mercado que, assim, a gente às vezes olha e vê que ele é infinito, assim, porque é impressionante quão grande ele é. E aí, em 2016, quando eu mandava mensagem no LinkedIn, e é a minha plataforma, e também fica aqui o convite, quem quiser contactar, eu falo com pessoas o dia inteiro, e é muito bacana essa troca, fica aqui o convite para quem quiser conectar e tiver dúvidas, e a partir aqui do evento tiver maiores questões, a gente está à disposição. Era uma resistência enorme. Primeiro porque o advogado ele é neofóbico, ele não é neofílico, ele não é entusiasmado com a inovação. O advogado, ele olha a inovação, ele foge, né? Então, assim, eu imagino, e eu tenho falado com muita gente, talvez deva ser um período mais desafiador para todos os advogados, porque está todo mundo sendo jogado para a inovação de qualquer jeito, e são poucos os que lidam com uma maneira adequada com isso. Então, eu era ignorado. A cada 500 mensagens que eu mandava, eu tinha 500 ignorados no LinkedIn, por dois motivos. Primeiro, porque o advogado e a advogada eles não interam, não tem essa relação e não tinham, né? Isso foi crescendo. E o segundo, porque a perspectiva era impensável você fazer acordo. Porque se tinha esse medo, será que eu faço? Mas, poxa, é bonito eu ter 1.000 processos na minha carteira, eu justifico para a empresa, e com o tempo as empresas foram entendendo que, na verdade, isso é um passivo. Então, quando você tem uma ação, aquele caso que eu te falei do Eduardo, que tinha um problema com uma telefonia, isso vira uma dívida para a empresa. Ela bota no passivo dela e ela vai carregar, e especialmente empresas grandes, precisam demonstrar isso para acionistas. Então, quando você faz um acordo, muitas vezes num valor abaixo do que você seria condenado, não tem o custo de gestão disso, e limpa a sua base, isso é um puta saving para a empresa. Então, esse discurso ele começou a crescer, as empresas com uma dificuldade muito grande de operacionalizar, de gerir, porque são verdadeiras montanhas, e os advogados, muitas vezes, eles não são preparados para serem gestores, a gente não aprende esse tipo de coisa na faculdade, a gente não tem contabilidade, administração, a gente, quando muito, aprende a tocar bem um processo e não gerir carteiras e milhões, às vezes, de bilhões de reais em passivo. Então, isso vinha numa crescente. A gente hoje, no Sem Processo, tem empresas dos mais variados setores. Então, bancário, securitário, varejo, plano de saúde, cara, é um mundo, telefonia. Então, a gente vinha crescendo já bastante, e a crise agora, o coronavírus, ele impulsionou algumas questões, né? O que a gente enxerga? A gente vê 3 grupos de empresa, tá? Em uma ponta, empresas muito pouco resilientes à crise, e aí são empresas que realmente vão entrar em situação falimentar, e aí nesse universo a possibilidade de acordo acaba sendo muitas vezes reduzida, porque a empresa não tem caixa, ela vai entrar numa situação muito difícil, muito embora até nesses cenários o que a gente vê é tentativas muitas vezes de resolver através de acordos que não envolvam valores pecuniários. Então,
cara, eu te entrego. Então a empresa também quer enxugar, porque principalmente empresa grande, mesmo aquelas que vão entrar em recuperação judicial, etc., elas objetivam se manter como um ativo. Então esse é um cenário. Existe o segundo cenário das empresas que se mantêm, e alguns serviços que se mantêm de maneira um pouco pior, um pouco melhor, mas são serviços que se mantêm e produtos que se mantêm durante a crise, e aí eu vejo uma preocupação muito grande dessas empresas de não quererem ampliar as suas bases de processo, porque isso gera mais endividamento, isso gera mais custo, e as empresas estão fugindo. Então essas empresas estão aderindo muito, e principalmente as empresas que tinham caixa, elas estão vendo esse ambiente como uma oportunidade de você reduzir dívida. Então, se antes eu ofertava R$ 1.000 e tinha um desafio do advogado aceitar ou da parte, no momento de maior criticidade, o dinheiro ele passa a ter um outro valor. Então, eu vejo uma oportunidade, a gente tem recebido carteiras muito grandes com as empresas com o intuito de aproveitar, até porque eu vou investir em quê, né? Muitas vezes a empresa está com valor em caixa e não adianta ela querer fazer uma nova operação, porque você tem muitas vezes um mercado de consumo retraído, então às vezes você aplicar esse dinheiro na própria empresa, reduzindo a exposição dela de dívida é uma coisa, então isso cresceu muito. E tem um terceiro grupo de empresas, que são as empresas ditas vencedoras, né? Empresas que estão crescendo muito nesse momento, com todas as diversidades, mas são empresas que são muito adequadas, tem muito product market fit para essa nova realidade que está se impondo. Então, essas também passam a ser novos clientes. Então, a gente começou a receber empresas que outrora não tinham essa objetividade porque estão crescendo, e então cada empresa, cada setor é um setor. Mas eu volto a dizer, a percepção que a gente lida hoje, não sei quanto tempo isso vai demorar, mas é fato que a economia, a sociedade, ela vai ser uma outra economia, uma outra sociedade depois disso tudo, e é óbvio que a vida vai voltar em algum nível de normalidade. Eu costumo dizer que eu estou com uma visão muito realista e otimista, então é muito duro o que a gente está vivendo em termos de saúde e economia, mas as coisas vão se encontrar em algum nível, a normalidade ela volta mesmo na normalidade, e aí dentro desse contexto a questão dos acordos passa a ser uma realidade muito maior. Então, advogados que outrora não queriam fazer, passam a fazer, as empresas que tinham uma visão diferente passam a ter. Então, como vários aspectos da tecnologia, está sendo meio que imposto, e quem abraça primeiro essa nova realidade, quem primeiro entende isso, acaba se beneficiando no momento em que a coisa vira e a pessoa está mais bem posicionada. Então, é assim que a gente tem enxergado o mercado jurídico. Legal, então para a gente só ter adoraria entender da tua perspectiva, que está bastante envolvido nesse cenário aí de ODR e acordos e tudo mais. Você tinha comentado antes até um pouco de que com o cenário de coronavírus tem N desafios que são enfrentados aí pelo judiciário. Além do judiciário, o que você vê como os principais desafios que agora os departamentos jurídicos das empresas passam a ter que encarar? Legal, isso também é uma pauta muito, muito interessante que a gente vinha falando. Assim, a gente às vezes fala de tecnologia e a gente até criou esse conceito da advocacia 4.0. Eu lembro que os primeiros eventos eu chamava de 2.0, que era para ser só uma coisa inovadora. Só que, se é 2.0, o que era 1.0? E no final virou 4.0, porque é a quarta revolução industrial. E essa quarta revolução industrial, que a gente está bastante inserido, ela dá desafios e não são só tecnológicos, muito pelo contrário. Eu acho que o grande desafio aqui é mindset, a mudança de cultura, e como eu disse, num ambiente muito tradicional. Então, os desafios que a gente tem visto e tem se deparado é justamente a questão da perspectiva. Então, por exemplo, a gente lá no escritório, no primeiro dia, a primeira comunicação que a gente fez depois da crise foi a manutenção de todos os cargos e empregos de todo mundo. É óbvio que talvez isso seja mais fácil, porque a gente tinha uma condição de caixa, então eu zero critico quem não está podendo fazer isso, até porque o momento é muito sensível, mas a gente fez isso porque a gente precisava da segurança das pessoas, então a gente precisava dar tranquilidade. Segundo aspecto, como ninguém nunca deu espaço para o home office no ambiente jurídico, diferente de outras indústrias que estavam pelo menos testando ou visualizando, a gente teve que ir do 0 a 1. Assim, o Karnal usou uma expressão recentemente que ele é a Ferrari ao contrário, né? Ele foi de 100 quilômetros por hora a 0. Então, a gente teve uma mudança de parâmetro gigantesca que a gente não estava esperando. Então, o mercado jurídico, ele, infelizmente, e eu também tenho pautado muito isso, a gente fez o Setembro Amarelo, salvo engano é setembro, que é o mês
eu tenho quase certeza que é setembro, se eu estiver equivocado, peço desculpas, que é um mês que a gente fala muito sobre doenças de natureza psíquica e psicológica, que é um grande ponto que a gente está vivendo hoje na período do corona, todo mundo sendo bombardeado aí por notícias, vivendo em casa, e aí você vê, o ambiente jurídico ele já era um dos ambientes mais doentes do ponto de vista psicológico e psíquico, a gente viu isso quando a gente fez essa pesquisa, então, por exemplo, a estabilidade emocional é fundamental, só que para você ter uma estabilidade emocional, você tem que ter lideranças muito estáveis e fazendo isso, a gente, por exemplo, no escritório, a gente fez um plano desses marketplaces de análise. Então, a gente lida de forma muito adequada com isso. Eu vejo, às vezes, preconceito em relação à questão psicológico-psíquica, e o pior, no ambiente jurídico, muitas vezes isso é causado pelas próprias lideranças. Então, o ambiente jurídico ele tem muito assédio, um ambiente, muitas vezes, com posicionamentos equivocados, muito machista, muito sexista, muito racista, ambiente muito hierarquizados, você pega o escritório de advocacia, ele é piramidal, você tem uma liderança ali que é o todo-poderoso, é quase um feudo, e aí quando você vai para o ambiente online, o que você precisa é das pessoas estáveis emocionalmente, entusiasmadas com o propósito, então o propósito volta à voga, então o mercado jurídico, muitas vezes, o advogado, a advogada padrão, muitas vezes é alguém que cai no mercado jurídico muitas vezes até não vocacionado. É um menino ou uma menina que fez direito porque ele gostava de história, porque teve um professor de orientação mais marxista que falava melhor que o de matemática, não fez sociologia porque achou que não ia ganhar dinheiro, e aí vai fazer direito porque o pai e a mãe incentivam, cai no mercado, fica desestimulado. Então, nesse ambiente, se você não conseguir manter as pessoas estimuladas, entendendo que elas são parte de alguma coisa maior, você não tem organização. Então, assim, eu tive consultas aqui com amigos de outros escritórios, que eles vinham me falar, Bruno, você tem algum sistema para ver o que as pessoas estão fazendo, porque eu quero controlá-las? Esquece, amigo, ninguém mais controla no mundo de várias telas, muito menos com as pessoas em casa. Então, se você não tiver um sistema de gestão que consiga fazer de forma adequada e entusiasmar, você quebrou. Então, eu acho que a gente vai passar por esse momento, alguns departamentos jurídicos, alguns escritórios vão brilhar, porque vão ter a capacidade de entender a nova realidade, serem novas organizações que vão ser igualitárias, que vão trazer ambientes confortáveis para que as pessoas desenvolvam sua potencialidade, e outras organizações que não vão passar simplesmente porque vão ter uma incapacidade de trabalhar nesse momento. Então, além do trabalho reduzir, porque a crise econômica impacta nisso, as pessoas não vão ter capacidade de entrega, sinceramente. Então, muito interessante. Ressoa muito comigo quando você fala isso, porque especialmente a gente na B2B Stack é um portal gratuito de busca desses sistemas, né? Então tem milhares de softwares lá listados e milhares de pessoas que vêm todo dia pesquisar e buscar software, só que o ponto é exatamente o que você falou, a transformação digital o cerne dela está na cultura, né? Está numa nova cultura, né? Assim como quando foi a Revolução Industrial foi uma nova cultura, né? De fábrica, de produção em massa e sair da área rural, o digital é muito nessa linha também, uma nova cultura, novos comportamentos, né? E para aí sim, ferramentas tem cada vez mais aí uma infinidade. Bom, enfim, muito legal esses insights. Eu tenho mais uma pergunta para você, que é, qual que é a tua visão daqui para frente, então, como que as empresas elas vão passar a olhar para questões de ODR e outras questões culturais também que você tem comentado, agora com o coronavírus e, vamos dizer, nos próximos 5 anos para frente? Legal, eu acho que é isso que a gente tem falado, a gente está no mundo, nunca foi tão certo a incerteza, e aí a gente torce para que esse período passe da melhor forma, da maneira mais célere, eu acho que está todo mundo nessa torcida, todo mundo passa o dia, tem palpiteiros de todos os lados, eu fico muito feliz de não ser epidemiologista e não ter que opinar sobre isso, mas do ponto de vista jurídico e de tecnologia, assim, a certeza plena que eu tenho é que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Então, o advogado ele é muito resistente, a advogada ela é muito resistente, a gente viu isso no processo eletrônico, que talvez seja um caso bem emblemático, ninguém queria usar processo eletrônico, só que o judiciário veio top-down e obrigou as pessoas a usarem, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Então, a advocacia, por outro lado, as pessoas, elas, depois que elas experimentam e vê
viram parâmetro, elas também não mudam. Então, a advogada respeita prazo, respeita muito a questão. Então, eu acho que essa condição, principalmente do home office e da nova dinâmica, cara, tá mudando, né? Você vê essas análises em termos corporativos de como é que vai ser essa nova realidade, o mercado jurídico muito mais. Então, eu não consigo supor mais, eu acho que para todos os setores, o mercado jurídico seja mais emblemático porque ele estava mais atrasado. Então, talvez coisas óbvias para outros setores, para o mercado jurídico, só estão se tornando óbvias agora. Não vamos ser mais o mesmo. Não existe aquela normalidade que a gente tinha na virada do ano, por exemplo. Aquilo acabou, aquele mundo acabou. A gente está vivendo um período de transitoriedade, que a gente não sabe quanto é essa transitoriedade, mas a nova realidade que vai o novo dia que vai surgir, o novo mundo que a gente vai ocupar quando a gente sair de casa, ele vai ser diferente porque as experiências estão sendo muito marcantes e o nível de eficiência também. Então, acho que as pessoas que tinham medo de home office não vão ter mais, as pessoas vão entender que elas precisam de menos espaço. A gente, por exemplo, no escritório, a gente fez 2 contratações durante esse período, de 2 pessoas que a gente nunca viu pessoalmente, que a gente espera que passe esse período para que a gente possa apertar a mão e abraçar essas novas pessoas e possa almoçar com elas, mas seja o tempo que demorar, e aí você começa a ver, putz, eu posso ter acesso ao número de profissionais do Brasil inteiro, por que eu preciso me restringir na cidade onde eu tenho escritório? Por que eu preciso me restringir dessa forma? Por que eu não posso ter as pessoas morando em locais com maior tranquilidade? Eu reduzo o custo de transporte, eu reduzo o custo com a alimentação, as pessoas ficam mais estimuladas. Então, eu acho que é uma nova reorganização, os assuntos também do ponto de vista jurídico, eu venho falando isso há muitos anos, mas essa nova realidade, ela impõe novos desafios. Então, você vê, por exemplo, um exemplo bem banal de crimes. A gente está vendo muito crime digital, muito sequestro de servidor. Por quê? Porque tudo migra para o ambiente digital. Então, a discussão, por exemplo, de telemedicina, que era um tabu, tinha tido uma manifestação do Conselho Federal de Medicina, depois eles revogaram e agora eles fizeram super urgente. Então, eu acho que vai ter uma série de direitos, uma série de desafios. O advogado, a advogada é o ser que lida profissionalmente com interesse alheio. E no mundo de 7 bilhões de pessoas, no momento em que a incerteza é tão certa, os interesses vão estar contrapostos a todo momento, então não vai faltar trabalho para advogado e advogada, só que a gente vai ter que lidar com trabalhos, teletrabalho, trabalho digital, a gestão de maneira assim, trabalhando cooperativamente, como organizações de forma mais nova, entusiasmando, achando novos nichos. Então é a nova realidade que se põe. Eu, particularmente, acho que nunca foi tão entusiasmante viver num mundo novo. Se não fosse pela questão da saúde econômica e da pobreza, que talvez seja uma das maiores mazelas e talvez seja o maior problema, e também vejo isso, os advogados ajudando muito, muita gente fazendo trabalho pro bono, conseguindo contribuir, o que é muito legal, mas do ponto de vista como trabalho eminentemente, ignorando esses outros aspectos que não podem ser ignorados, mas que, se Deus quiser, a gente vai passar da melhor forma e vai entrar numa realidade mais estável, com a saúde melhor e com a economia melhor. Fato é que o ambiente corporativo vai ser diferente e o jurídico muito mais. Então, se a advocacia 4.0 é uma coisa que a gente já vinha pregando, bem-vindo, o futuro chegou. Então é isso, a gente está vivendo no futuro, até a Future Law, uma das calls eu falei, cara, será que é o momento da gente chamar de Present Law? Porque não pode ser mais Future Law, o futuro chegou e a gente está vivendo nele, muito do que a gente falou virou realidade, então é por aí. É isso aí, Bruno. Poxa, excelente. Gostei muito aqui do papo. Acredito que a galera, o pessoal assistindo, vai sair inspirado e com várias ideias. Queria te pedir para deixar aqui se quiser fazer um convite para quem quer te acompanhar nas redes sociais. Fica à vontade de deixar uma mensagem final e já estendendo aqui o agradecimento pela tua participação no B2B Legal Conference. Cara, um prazerzão, Eduardo, parabéns, eu acho que é uma iniciativa muito legal, tanto do conference como da própria plataforma, muito bacana, se esse ambiente que as pessoas possam dar review, acho que também fica aí o convite para o mercado jurídico aderir cada vez mais à plataforma, acho que é muito adequado. Tô no LinkedIn, a minha identidade digital é no LinkedIn, o LinkedIn agora tem até stories, então estou super feliz. Do ponto de vista de Instagram, eu nunca não uso, eu só tenho o Bruno Exponencial, que é um perfil que eu tenho utilizado muito para fazer lives, mas praticamente não posto, não me comunico muito por lá, então quem quiser falar, mande mensagem pelo LinkedIn, respondo todo mundo, às vezes com um delay um pouco maior, porque a correria é gigantesca, é muita gente, é muita coisa acontecendo, mas é sempre um prazer dialogar, espero que seja inspiração, espero que a gente possa ser uma luz aí nesse mundo,
como tudo na vida, tudo passa. De uma forma ou de outra, a gente tudo é passageiro, os momentos bons, os momentos ruins. O ponto é a gente entender para onde a gente está caminhando e viver da melhor forma e tentar contribuir com as pessoas da melhor forma em todos os períodos. E agradecer aí, e vamos para frente, que a Advocacia 4.0 chegou mais do que nunca.